Mano, com tantos lançamentos indies importantes este ano, surge uma dúvida. Afinal, quando é que os primeiros jogos indies apareceram? Mas se você quer saber, fica sussa que a gente vai te mostrar. Antes de falar de jogos, é importante definir o que é um jogo indie. A gente sabe que definir exatamente o que é um jogo indie virou um tópico meio complicado, mas na base, O indie é um jogo criado por uma pessoa ou uma equipe pequena, sem financiamento ou apoio de grandes publicadoras. Então, vendo dessa forma, jogos como Dave the Diver, que entrou na categoria indie, não poderia ser chamado assim, e isso foi até motivo de algumas polêmicas. e isso era um dos grandes motivos para não existirem jogos indies antes da internet e de outros meios que facilitaram a produção, porque para publicar um jogo era obrigatório se juntar a uma publicadora grande. Mas voltando para os jogos, é difícil determinar uma data de início, mas se pudesse colocar um marco para a produção de jogos independentes, podemos colocar Space War de 1963. Esse projeto não comercial é considerado um dos primeiros jogos desse gênero, por ter sido feito por uma equipe pequena de estudantes. E depois de umas boas décadas, o próximo que seria considerado outro marco é Cave Story, de 2004. Esse jogo foi o início de fato da produção de jogos independentes como algo comercial. Ele foi criado por uma pessoa, o Daiosuke Amaya, e assim como ele, outros desenvolvedores fizeram jogos extremamente importantes. Como por exemplo Minecraft, feito pelo Notch, e Terraria, feito pelo Andrew Spinks, que saíram em 2009 e 2011. Esses foram aqueles que terminaram de firmar os jogos indies como algo relevante e possível futuramente. Então, se você souber de algum que também foi importante e que a gente deixou passar, fala pra nós. E não esquece de deixar aquele like maroto e se inscreve se você curtiu do conteúdo. Beijo!